As pandemias na época de Jesus Cristo e a Covid-19. Em virtude das condições sanitárias das cidades e do desconhecimento da causa das doenças infecciosas, grandes epidemias assolaram as nações no passado, dizimando suas populações, limitando o crescimento demográfico e mudando muitas vezes o curso da história. Tais epidemias foram genericamente rotuladas de peste, embora muitas delas não tenham sido causadas pelo bacilo da peste, Yersinia pestis, e fossem epidemias de varíola, tifo, cólera, malária, lepra e outras. A primeira notícia sobre a peste bubônica foi uma narrativa que se encontra na Bíblia sobre a praga que acometeu os filisteus, que diz: estes tomaram dos hebreus a arca do Senhor e foram castigados. A mão do Senhor veio contra aquela cidade com uma grande vexação, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. E os hebreus também foram vitimados pela peste, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera grande estrago entre o povo. Samuel, capítulo 1, versículo de 6 a 1. É digno de nota o fato de que os povos daquela época já haviam estabelecido ligação entre os ratos e a peste. Na época, se desconhecia o período de incubação das doenças e muitas outras de caráter científico e sanitário, de modo que se estabeleceu um isolamento arbitrário de 40 dias, um número bíblico de fato, os que Jesus Cristo passou na travessia espiritual pelo deserto. A peste era o demônio da época e as quarentenas isolavam as pessoas por dias e até anos. O livro do Apocalipse para o meio social gerou medo e aceitação dos males como desejados por Deus. Esse livro passou a transmitir uma mensagem terrível do fim do mundo, tirando todo o seu teor profético de denúncia das maldades provocadas, não por Deus, mas pelos sistemas imperiais da época e seus representantes. Visto a partir desta perspectiva, torna-se um livro ambíguo, ora servindo para fortalecer a cultura do desespero e da indiferença, ora como literatura revolucionária que interpela e evoca a convocação às comunidades à resistência, na certeza de que o império é poderoso, mas tem pés de barro. A pandemia é um remédio amargo que pode se tornar doce no sentido de chamar a conversão às pessoas. A narrativa do Apocalipse também supera o medo do fim do mundo e abre o caminho para uma mensagem de futuro livre para toda a humanidade. A Nova Jerusalém, a Cidade Santa, Apóstolos, capítulo 21, versículos 2 a 4, é a meta para onde peregrina toda a humanidade, a fim de perceber sua mensagem de esperança em um contexto de desolação total vivido pelas comunidades cristãs no final do primeiro século. Por volta dos 3.000 anos antes de Cristo, o Egito era uma das maiores civilizações da antiguidade e sofreu uma terrível pandemia de varíola, doença hoje, felizmente, nós sabemos, controlada pelas vacinas. A peste ou praga de Cipriano é o nome atribuído a uma pandemia, provavelmente de varíola ou sarampo, que afligiu o Império Romano por 2 décadas durante a crise do terceiro século. Sua origem é desconhecida, embora os autores clássicos tenham postulado que fosse a Etiópia, da onde surgiu a doença. Seu nome deriva do bispo Cipriano de Cartago, que descreveu-a no ano 250 depois de Cristo. Ela afetou inúmeras cidades populosas do período, como Alexandria, no Egito, Roma, na Itália, ceifando milhares de vidas.
Segundo as fontes, no auge da pandemia, 5.000 pessoas morriam por dia na capital imperial. Ela ainda estava no seu auge em 270 depois de Cristo, quando é relatado que o imperador romano Cláudio II ele estava com seu exército em Sírmio e faleceu da peste. Ela causou uma ampla escassez de mão de obra para a agricultura e o exército pode ter influenciado, segundo o consenso moderno, a expansão do cristianismo do interior do império. Peste Antonina, 165-180 d.C. 5 milhões de mortes, considerada a 7ª pandemia mais mortal da história. A peste antonina tem relações do surgimento no antigo Império Romano com a volta de soldados que foram lutar no Oriente Médio, teses que indicam que possa ser varíola ou sarampo. Praga de Justiniano, 541-542, 30 a 50 milhões de mortes. Na capital do Império Bizantino, Constantinopla, ratos chegavam em barcos mercantes de várias localidades do mundo e os animais tinham pulgas contaminadas, as quais passavam a infectar todos os seres humanos. Na época em que Jesus nasceu, os territórios que correspondem hoje a Israel e a Palestina se encontravam sob o domínio romano. Os evangelhos canônicos de Lucas e Mateus contam que Jesus nasceu em Belém, na província romana da Judéia, de uma mãe ainda virgem. Histórias da doença na Bíblia em que Deus foi glorificado. Todos tinham muito medo de serem contagiados e, por isso, os leprosos tinham que viver fora das cidades. Além disso, a própria lei de Moisés recomendava aos israelitas distanciamento dos infectados. Levítico, capítulo 13, versículos 45 e 46. Os leprosos não podiam se aproximar de ninguém saudável. Familiares e pessoas caridosas deixavam comida para eles fora das cidades, pois não podiam voltar para casa, ao menos que vistos pelos sacerdotes e fossem considerados livres da doença. O doente de lepra estava obrigado a viver isolado, longe da sociedade, até morrer ou encontrar a cura. Todas as referências que podemos verificar mostram Jesus ensinando em vários lugares, sendo constantemente chamado de mestre. Com frequência, Jesus ensinava sua doutrina através de parábolas. O que são parábolas? Histórias breves que encerram ensinamentos. A parábola sobre o filho pródigo, por exemplo, fala da grande alegria de um pai quando vê retornar a casa um filho que saíra a correr o mundo. Jesus usou dessa parábola para mostrar o amor e o perdão de Deus aos pecadores que se arrependem. Então, vendo o que Jesus ensinava, como ele se portaria às pessoas hoje, 2021, com a pandemia da Covid-19? Estudar o que ele fez será como entrar num grande laboratório científico onde entenderemos cada fase que ele viveu para termos de modo sucinto e claro o que ele hoje faria nesse mundo pandêmico. Somos pessoas e temos uma grande lição para levar para todas as pessoas do mundo: a arte de amar. Como ensinar sem que haja o amor no que estamos fazendo? Como trabalhar o conhecimento e a ciência de forma clara e concisa? Observando esse grande mestre que foi Jesus, podemos refletir sobre o quanto realmente estamos agindo de forma a atingir a perfeição enquanto pessoas em meio a uma catástrofe de perdas humanas irreversíveis. Em algumas das biografias recentes de Jesus destacam
ao considerar sua atitude perante a política do momento, a variedade que existiu entre os homens que escolheu para serem seus apóstolos. Costuma-se chamar a Simão Zelote. Lucas, capítulo 6, versículo 15, que, como indica seu apelido, deveria ser um nacionalista radical empenhado na luta pela independência do povo frente aos romanos. Sobre Judas Iscariote, alguns especialistas ficou historicamente conhecido como simpatizante do grupo mais extremista e violento do nacionalismo liberal judeu. Mateus trabalhava como coletor de impostos para a autoridade romana, que naquela época estendia-se como colaborador com o regime político. Esses dados podem ser discutíveis ou associar algum destes homens com posturas políticas que somente tomaram força depois de algumas décadas, mas assim mesmo são representativos do grupo dos 12 de Jesus, onde havia pessoas muito variadas, cada um deles com suas próprias opiniões e posições, que foram chamados a uma tarefa à própria de Jesus. Não importava a filiação política e condição social. Jesus ensinava que Deus estava preparando a terra para um novo estado das coisas. A quem quisesse herdar o reino dos céus teria que nascer de novo. Esse novo nascimento, segundo a pregação de Jesus, é uma transformação que vem do alto, de Deus, e atinge o ser humano por completo, a começar do seu coração, trazendo uma mudança de comportamento humano. Deus nos convence, pela ação do Espírito Santo, que somos pecadores e que sem Ele não podemos viver a vida plena que Deus preparou para nós. Jesus combatiu o pecado, a hipocrisia, a crueldade para com os fracos e oprimidos. Sentava à mesa com diversas pessoas de várias classes sociais e foi muito criticado pelos fariseus, classe política daqueles que na época eram considerados os doutores da lei. Jesus, com seus atos, evitava não só a discriminação e o preconceito, mas também respeitava as identidades culturais e raciais, buscando adotar medidas que aproximassem as culturas e as sociedades diferentes para manter uma única união pautada no amor ao próximo e a si mesmo. Jesus falava sobre a aquisição de bens e ressaltava que é melhor atentar para a vida do que para os bens. Diante da pandemia, Jesus iria lutar pela vida, isso ficou claro. Com o advento da internet, podemos ver um mundo se abrindo à nossa frente apenas com um toque, né? Assim como ele conseguiu, com as suas palavras, arrastar multidões em todo o mundo, né, caminhando, o que ele não faria hoje se tivesse a internet, um data show, redes sociais, YouTube e os vídeos? Com essas ferramentas, seria algo tão grandioso que iria alcançar todo mundo, pessoas de todas as nações iriam ao encontro de seus ensinamentos. Os resultados de uma prática que visa a promoção pessoal, o status, a vaidade, o autoengrandecimento, o atendimento de interesses pessoais e de grupos, a manipulação do semelhante, certamente não são inspirados na lógica do reino de Deus. Jesus claramente condena tudo isso, como em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Aos seus seguidores, Jesus oferecia normas práticas da vida que por vezes eram mais duras de cumprir que a própria lei judaica. Ele ensinava as pessoas a amarem a Deus e aos seus semelhantes com toda a força de seus corações e de suas mentes. Frisava que cada pessoa deveria tratar as outras como gostaria de ser tratadas por elas. Ensinava: a quem te esbofetear a face direita, oferece também a esquerda.
como está no capítulo de Mateus, capítulo 5, no versículo 39. As relações que ele estabelecia com as pessoas à sua volta era de tamanha magnitude que muitos não queriam abandonar a sua presença. Em uma época, em uma região em que vigorava a chamada Lei de Talião, que consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, olho por olho, dente por dente. Jesus ensinava o perdão entre os seres humanos. Isso pode ser considerado uma verdadeira revolução, na medida em que subvertia todo o conceito de justiça pessoal e social, então predominante naquela época, né? Percorria então Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Com certeza, iria querer unir a população e o amor ao próximo hoje, aos nossos médicos, enfermeiros, todos que estão aí em linhas de frente no combate à Covid-19. O isolamento, da mesma forma que ele, junto com seus apóstolos, orientou na época dos leprosos. Seria a favor de máscaras e vacinas? Se ele era pela cura, com certeza. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que estavam padecendo, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os lunáticos, os paralíticos, quem ele curava, os menos favorecidos. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Jerusalém, da Judeia e além do Jordão. Jesus dizia: para mim, a valorização humana é a cura dos leprosos. Eles eram afastados do convívio social, condenados a perambular em pequenos grupos, fora dos limites da cidade, como já disse. E Jesus não aceitava essa condição de vida dos leprosos e se relacionava com eles, né, de uma maneira misericordiosa, né? Em Mateus capítulo 25, versículo 40. Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Vemos que Jesus demonstrava o valor da pessoa, como ele destaca pelo termo pequeninos, porque dentro de um sistema social vigente naquela época, eles não tinham o mínimo valor e reconhecimento. Se eles forem valorizados, toda a sociedade já estará salva. E hoje, não é a mesma coisa? E a fome? Seremos capazes de agir de forma responsável perante a fome que muitos sofrem, conscientes de que há comida sim para todos? Perceber que o mal da pandemia pode ser visto como oportunidade para chamar a conversão em relação aos rumos trilhados e às decisões tomadas pela humanidade. Se essa geração não se converter, todos perecerão. Lucas, capítulo 13, versículo 3. De acordo com o Papa Francisco, a nossa civilização precisa de uma mudança, de um balanço, de uma regeneração. É tempo de remover as desigualdades, sanar a injustiça que mina pela raiz a saúde da humanidade inteira. Chegou o momento de nos prepararmos para uma mudança fundamental no mundo após Covid, usando as duras palavras de Jesus ao se dirigir às multidões de seu tempo, que não sabiam interpretar o seu tempo presente e continuavam pedindo um sinal do céu. Jesus dizia: hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. Por que não discernir o tempo presente? Lucas, capítulo 12, versículo 56.
E na sequência, esclarece que fazer opção pelos pobres, tocando as suas chagas, não é a opinião de um papa e nem uma opção pastoral entre várias possíveis. São indicações da palavra de Deus tão claras, diretas e contundentes, que não precisam de interpretações que as despojariam de sua força, interpeladora. Continuaremos a olhar para o outro lado com um silêncio cúmplice dos desejos de domínio e do poder? Estaremos dispostos a mudar os estilos de vida que afogam muitos na pobreza, promovendo e encontrando a coragem de levar uma vida mais austera e humana que permita uma distribuição melhor dos recursos? Tomaremos como comunidade internacional as medidas necessárias para impedir a devastação do meio ambiente ou continuaremos a negar o óbvio, a evidência? Não aceitar o presente e pedir ajuda aos reinos dos céus. A globalização da indiferença continuará a ameaçar e tentar o nosso caminho. Que ela nos encontre com os necessários anticorpos da justiça, da caridade e da solidariedade. Não devemos ter medo de viver a alternativa da civilização do amor, que é uma civilização da esperança, contra a angústia e o medo, a tristeza e o desânimo, a passividade, a aceitação e o cansaço. A civilização do amor constrói-se diariamente, pressupõe um esforço concentrado de todos. Para isso, requer uma comunidade de pessoas comprometidas e seguindo as diretrizes da ciência que salva vidas. O vírus se torna o culpado da crise e dos problemas já existentes na humanidade. O sistema hoje toma decisões e opções históricas inconsequentes com a vida do planeta. Ora, a busca de um culpado possibilita ao sistema de refazer por dentro para continuar o velho normal de sempre, aumentar seus lucros e livrar-se das responsabilidades, da fome e das destruições planetárias. O sistema, dessa forma, segue a lógica de sempre. Se antes culpávamos os pobres pelos fracassos do sistema, agora o grande alvo é a pandemia. Ela se torna a vilã e em nome dela se defende um pacote de medidas que contrariam os direitos trabalhistas e se justificam mais sacrifícios para o planeta, e a linha crítica adotada pelo Papa Francisco em relação ao sistema atual, que cria ídolos, avança em progresso, mas não em humanidade. Assim diz o Papa mesmo. Sabe-se dos erros históricos em nome de Deus, se fizeram e continuam fazendo muitas atrocidades na história, sempre em nome de Deus. Lamentavelmente, assim como na época de Jesus, que Jesus ensinava, teve que, por várias oportunidades, colocar os homens frente a frente em situações que os obrigava a pensar e mudar de posição. Assim como nos dias de hoje, se nos levantarmos contra a sociedade, escassa de exemplos e de conceitos concretos, formada de homens com valores deturpados e sem direção, que vão a passos largos para um caminho sem volta, um abismo de ignorância, uma sociedade voltada para satisfazer o próprio eu. Há mais de 2000 anos, ele nos deu um exemplo, uma direção a seguir, uma posição a ser tomada. O amor ao outro que está sob nossa responsabilidade direta, proteger nossa família e comunidade, salvar vidas. Depois de uma Semana Santa comemorada, falada muito sobre Jesus, estamos aqui para repensar nossas atitudes. Em luto,
com tantas mortes pelo mundo, principalmente o Brasil, epicentro da pandemia. Só temos que orar, rezar e pedir que todos sigam Jesus. Não sejam egoístas. Pensem na sua família, na comunidade e vejam o que a ciência tem para ajudar vocês todos. Muito obrigada, muita gratidão mesmo. Namastê.